Boa noite aos irmãos, Shabbat Shalom. Nós queremos hoje chamá-lo, a estudar nessa sexta-feira, como temos feito de costume, por volta das 20 horas. Nós temos nos reunidos para meditar sobre temas e posições que nós julgamos ser extremamente importantes para esse momento atual. Semana passada nós falamos sobre a identidade da igreja. Verificamos que ao longo da história muitas coisas ocorreram que alguns não têm compreensão e entendimento, que levou a igreja ao estado que se encontra de forma atual. É óbvio que naquele vídeo nós não comentamos sobre várias situações que tiveram a nível cultural, romantismo, iluminismo e tantos ismos da vida, que contribuíram dentro das sociedades ao longo da história para chegar a um estado de deteriorização da identidade como nos dias atuais. Mas hoje nós queremos falar de algo que o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, revelou ao apóstolo João na ilha de Patmos, em uma preocupação singular. Toda a carta do Apocalipse tem a sua importância e muita importância. Contudo, nós entendemos que há uma frase que, para a gente entender a dimensão dela, a largura, a profundidade, talvez a altura e o comprimento, é necessário ter uma visão ampla das Escrituras. Por isso o tema que está aí é a declaração de Jesus à sua própria igreja. Essa que nós falamos que perdeu a identidade e que tem que achar rapidamente. A frase é: sai de Babilônia, povo meu. Foi um dos temas da nossa igreja alguns anos atrás, onde nós abordamos pelo espaço de um ano tudo que pudesse estar ligado a esta frase, a essa indagação. Queremos nesta noite chamar você para poder ampliar o seu entendimento, conforme diz a Escritura: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Velho Testamento, o profeta Oséias disse: o meu povo perece que lhe falta conhecimento. Como falamos na meditação anterior, nós não iniciamos tudo a partir do momento que nascemos. Eu nasci em 1970, mas antes já existia mundo, já existia sistema, já existia cultura. E eu, quando nasci, fui indexado, anexado e colocado junto àquilo que chamamos de mundo, de sistema. Portanto, nós queremos nesta noite fazer a você e a mim meditação profunda sobre essa declaração. Eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, onde o Espírito Santo nos diz o seguinte, onde vai se originar esse tema. Capítulo 18, verso 1 diz: depois destas coisas, é óbvio que essas coisas são referentes ao capítulo 17, que vai ser bastante avaliado hoje, esta noite. Depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. 12. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4 é a frase. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice. Cumplicidade não é a prática em si, mas é estar próximo e junto em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Então o tema e o texto é: sai de Babilônia, povo meu. Que Babilônia é essa que o Espírito Santo revela a João, que escreve para nós, para que nós saiamos dela? Vamos dar uma dica. Voltando ao capítulo 17, ainda não vamos meditar nele profundamente, que não dá para a gente fazer isso sem olhar as origens, ou os começos, Gênesis. Em Apocalipse 17, há uma citação interessante, da qual podemos também observar
diz assim no verso 1: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Venho mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E convindo a sua servidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. E eu dou um pulinho aqui para o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome Mistério, : a Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, peraí. Ambos os textos, sendo que o capítulo 18 diz para mim e para você: saia de Babilônia. Saia do meio da confusão, que é o que representa a palavra Babel, confusão, que se origina a palavra Babilônia. E que confusão é essa? Bom, em Apocalipse, essa Babilônia, ela tem dado a beber do vinho da sua prostituição, da sua luxúria, aos líderes, aos governantes e aos mercadores, aos que fazem comércio. E que esses têm bebido da sua prostituição, e o Senhor julgou, e o Senhor pede para que nós, o seu povo, saiamos desse covil, deste envolvimento chamado Babilônia. No capítulo 17, é dito que essa Babilônia, essa mulher, usada também como mulher prostituta, ela está junto a muitas águas, e que também ela tem dado de beber do vinho da sua devassidão, prostituição, aos mercadores e aos governantes. E disse então que ela é um mistério. Ela é Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra. Ou seja, quando se fala de mãe, fala de origem. Fala daquela que tem capacidade, mãe, de conceber. Aquela que inicialmente deu origem a alguma coisa. E essa palavra Babilônia, embora quando nós olhamos no campo histórico, a nossa mente logo vai pensar em Babilônia de Nabucodonosor, aquela que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, saqueou o templo. Mas não é dessa Babilônia, nação e império daquela época, a qual o texto está se referindo. Na verdade, para entender o que o Espírito Santo revela pelas figuras, metáforas e sentido figurado de linguagem descritos em Apocalipse, é necessário que nós tenhamos uma compreensão ampla de toda a Bíblia. E como nós temos costumeiramente dito nas nossas aulas e ensinos, não há como você estudar qualquer coisa a partir da metade. Sempre que nós temos que absorver uma informação e dela tirar 100%, nós temos que começar na origem. Por exemplo, nós nunca entenderíamos a necessidade da cruz, da morte de Cristo, para levar sobre si os nossos pecados e iniquidades, se nós não tivéssemos o entendimento que no jardim do Éden os nossos primeiros pais pecaram. Nós não entenderíamos o pai da fé, Abraão, se nós não fôssemos em Gênesis descobrir que Deus o chamou de Ur dos Caldeus e ele aceitou andando por fé. Então, da mesma forma que a Bíblia faz questão de colocar de forma clara, síntese, ou seja, revelada, o chamado de Deus através dos descendentes de Sem para um homem chamado Abrão, que se tornou Abraão, e a partir dali foram benditas todas as famílias da terra, Noé não teve apenas Sem como filho, mas também está lá descrito sobre Jafé e também sobre Cão e Cainã. E a Bíblia, apesar de não dar ênfase ao longo da história sobre os descendentes em detalhe, como é o caso de Abraão, que gerou Isaac, Isaac é Jacó, porque é o filho da promessa, o Senhor também destaca para nós algumas revelações extremamente importantes para a gente entender a revelação do livro de Apocalipse. Antes de ir a Gênesis, vamos entender que o livro de Apocalipse é o último livro escrito, aproximadamente no ano 100 depois do nascimento de Cristo, e que nos dá, através deste livro, toda a revelação necessária para fechar o canon de tudo aquilo que o Eterno revelou que ocorreria no reino do Filho dos Homens. Acontece que nós queremos falar hoje, até chegar ao ponto que começamos a ler em
em Apocalipse 18, passar por algumas partes da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro completo. As Escrituras explicam as Escrituras. Então, quando nós falamos da revelação de João em Apocalipse, eu não posso me omitir, ou me ocultar, ou faltar entendimento do que o Eterno falou a Daniel no seu livro, que será citado. Eu não posso simplesmente bater de ombros, como eu falei, da origem que está ligada ao livro de Gênesis. Nós sabemos que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais e que foram criados justos, perfeitos e santos. E o Senhor os avaliou se queriam permanecer no estado em que foram criados. Infelizmente, os nossos primeiros pais não mantiveram a pureza e a santidade. Pelo contrário, ouviram e foram seduzidos pelo engano da serpente, o antigo e constante diabo, o dragão. E através desse comportamento de desobediência, o pecado adentrou na terra, para ser mais exato, no corpo físico e carnal. A partir daí, o Eterno, ao dialogar com o nosso pai Adão, com a mulher e com a serpente, deixou claro que da descendência da mulher haveria um descendente do qual o Senhor, dentro do seu plano perfeito, salvaria a humanidade. Até que esse momento viesse a ocorrer, que já ocorreu há quase 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a qual foi, ao longo do tempo, profetizado pelo Espírito Santo, a que da descendência de Judá não faltaria o trono, a capacidade de governar, como foi dito profeticamente pela imposição de mão de Jacó sobre seus filhos, no caso aí Judá, e que veio a se solidificar ao longo do tempo, lá na época do rei Davi, quando o Eterno assim fez uma aliança davídica, prometendo-lhe que não faltaria descendente que não viesse a sentar no trono, e que ele levantaria um descendente que seria rei eternamente, referindo-se a Jesus de Nazaré. Nosso assunto não é esse, então nós voltamos onde eu quero que você medite. O que nós frisamos é que a Bíblia nos diz que essa Babilônia, ela tem uma origem, e que essa Babilônia, ela é a matriz, ela é a mãe, ela é a origem de todas as corrupções que existem nas nações da terra. Bom, onde isso ocorreu? É aí que nós obrigamos-nos novamente a pregar as Escrituras e poder entender que as Escrituras é um livro completo, como eu sempre digo, e que evidentemente através desse livro nós podemos entender tudo o que ocorre sobre a face da terra quando por uma pessoa de forma legítima é utilizado. Em Gênesis capítulo 10, logo depois de todo o processo ligado ao dilúvio e que se elimina aquela sociedade da época de Noé, mergulhada em corrupção e pecado, corrompida pelos nefelins, e é uma outra história que a gente vai comentar ao longo da nossa meditação. Quem são nefelins? São a palavra que indica anjos caídos. Mas no capítulo 10, verso 1 diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, em especial Cão, e Jafé, porque em especial Cão, porque é como nós vamos abordar. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tisas. Verso 3. Os filhos de Gomer são Aquenais, Rifa, Togarmá. Verso 4. Os de Javã são Elisã, Tarsis, Quitim e Donanim. 5. Estes repartiram entre si as filhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Verso 6. Os filhos de Cão, e é aí que eu quero que você perceba a partir de agora com maior critério. Os filhos de Cão foram Cush, Misraim, Put e Canaã. 7. Os filhos de Cush, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramã, Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Verso 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Verso 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. O princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sineá. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote e Ir a Calá. 12. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Bom, até aí
Daqui a pouco nós voltamos para ler um pouquinho mais do capítulo 11, pela importância ali existente. Bom, percebe-se que não há uma explicação tão profunda como se faz, por exemplo, nos descendentes de Sem, até chegar Naor e ali Abraão, e depois toda a explicação do capítulo 12, 13, 14, 15, que vai dar detalhes sobre o procedimento de Abraão após o chamado, envolvendo Ló, e depois, por sua vez, nascimento de Isaac, tudo aquilo que efetivamente está narrado no livro de Gênesis. Mas as declarações que temos no capítulo 7 nos é importante para entender algumas coisas. Primeiro, entender que houve algo que ocorreu no meio dos 3 filhos de Noé, e que no caso de Sem, Cão e Jafé, a descendência de Cão em Canaã foi amaldiçoada. Houve algo que eu não quero entrar na questão do detalhe, que envolveu o filho de Noé a uma atividade desagradável com o próprio Noé, que levou Noé a amaldiçoar a descendência de um dos seus filhos. Acontece que a Bíblia faz uma narrativa e declara-se então que descendente de Cão, especificamente se fala um pouco mais sobre a pessoa de Nimrod. Se fala talvez por 2 ou 3 vezes sobre quem era Nimrod, um caçador, um valente diante do Senhor, uma pessoa pela qual se destaca no capítulo 10 como alguém um pouco diferenciado dentro da narrativa do livro de Gênesis. E por que essa diferença e essa citação é assim feita? Quando nós fazemos uma investigação mais ampla, principalmente recorrendo a alguns livros históricos, narrativas, por exemplo, de Flávio Joséfo, e de outros apontamentos arqueológicos encontrados, fica-se de uma forma muito clara, é só você assim fazer, não há tempo cabível para me mostrar tudo isso a você, de que esse ser citado na Bíblia, Nimrod, existiu de fato. E ele foi um pioneiro, ele foi um formador de opinião da sua geração e, por que não dizer, talvez o maior líder daquela época, que de alguma forma era contrário ao padrão divino da parte do eterno Deus que conhecemos, Deus de Israel. Nimrod, na sua história, se define como aquele que se levantou contra tudo que se chama Deus, colocando-se contrário totalmente a qualquer coisa que pudesse lembrar do Deus de Noé. Há muitas situações de pessoas ao longo da história que vão definindo de alguma maneira por que isso possa ter ocorrido. Como não se há um registro tão detalhado, há alguns que citam ou que até colocam uma situação ou outra referente ao fato de que Nimrod, por saber da história que um dos seus descendentes foi amaldiçoado por Noé, passou a ter ira, ódio, revolta contrária ao seu descendente e, por sua vez, a quem o seu descendente devotava adoração, nesse caso Noé. Fez com que ele crescesse revoltado, indignado, e dentro do que se pode analisar, esse Nimrod foi quem conduziu o povo, direcionou o povo, governou o povo para construir o que é conhecidamente chamado Torre de Babel. E aí que vai começar a origem da palavra Babel, que vai se originar a Babilônia, do qual o Eterno vai fazer referência lá em Apocalipse, a mãe, a origem. Porque é a partir de Babel e do que aconteceu em Sinear é que as nações vão passar a existir. É bom citar que até o presente momento, onde lemos no capítulo 10, todos tinham um só idioma, todos falavam a mesma língua. Portanto, o diálogo, a conversa, era fartamente fácil de se envolver um com o outro. Mas o texto no capítulo 11, que nós vamos ler já já, demonstra que houve alguma coisa naquele período, naquela sociedade, que levou os homens daquela época a desejarem construir uma torre bem alta. E quando nós examinamos também alguns comportamentos históricos, o que temos de informação é que aqueles descendentes da época, indignados pela questão relacionada ao dilúvio e revoltados pela maldição que foi colocada sobre sua descendência, tinham o desejo de, rebelando-se contra Adonai, o Criador, construir uma torre tamanha e alta que pudesse chegar ao topo do céu e assim eles pudessem matar, se assim pudessem, o Deus Todo-Poderoso, para evitar que ele viesse novamente lançar dilúvio sobre os filhos dos homens. Portanto, nós podemos determinar, figurar
que Nirode é o primeiro anticristo manifesto na Bíblia, anti-Deus, anti-contrário a tudo que se chama Deus. O primeiro rebelde de forma clara, definida, que levou muitos com ele a comportamento rebelde. Portanto, Nirode, que influenciou muita história pagã, que influenciou objetos de teorias, de histórias sem H, sobre a tutela de muitos pseudos semideuses da era antiga, em meio de muitas civilizações que tiveram na história de Nirode e nos seus infortúnios, enganos, coisas pelas quais aquela sociedade que não conhecia o Criador o tomaram como Deus, o tomaram como mito, o tomaram como ídolo. E isso se espalhou ao longo da história, e ele foi e é um formador de muita mitologia, de muito comportamento de paganismo, do qual nós que estamos vivendo em 2020 talvez não tenhamos consciência nem entendimento, porque requer que nós venhamos a estudar. Por exemplo, deuses como Marduk, ou conhecido mais para quem lê a Bíblia, Baal, tem a sua origem, a sua história ligado a Nirode. Outros pseudos deuses ligados a Nirode, como um talvez mais conhecido da geração atual, que vem de muitas características, porque na verdade as religiões elas vão fazendo secretismo e se camuflando. Deuses que têm um nome numa nação e outra nação passa a ter outro nome. Mas, por exemplo, Nirode inspirou lá no início a um que hoje é conhecido pela Marvel, ao Thor. Se você fizer uma investigação, você vai ver que eu não estou inventando nada, que isso é uma realidade. Ou seja, o que parece ser para alguns uma história antiga, longínqua, eu quero dizer para você, e nós vamos mostrar isso, que muitos, que pessoas e famílias têm como celebridades ou até adoram pseudos artistas de Hollywood, devotam sua vida e adoram a esses deuses divinos, entre aspas, das civilizações antigas, embora estejamos em 2020. Para muitas pessoas parece ser ridículo ter Jesus como Salvador, acreditar na história de Abraão, Isaac e Jacó, ou acreditar na milagre obra operada pelo Adonai Elohim quebrando o Egito. Há quem diga que isso nada mais é do que uma história louca e indecente. Mas eu quero dizer para você que aqueles que são produtores de televisão, produtores de filme, eles acreditam em todos os mitológicos deuses do passado, como Osíris, Horus no Egito, como falamos agora, Marduk, Thor, Semíramis, a pseudo-esposa de Nirode. Então tudo isso, na verdade, vamos dizer, dado a determinados artistas hoje que são celebridades mundiais, que não têm vergonha nos seus shows de fazerem reverência a todas essas entidades antigas, como Lady Gaga, Rihanna e tantos outros que tem aí, que hoje ganham fábulas de dinheiro porque tem a sua vida associado a esses pseudos deuses, que nada mais são do que objetos pelos quais Satanás e seus demônios utilizam para seduzir e aprisionar a raça humana durante algum tempo. Bom, deixando esse assunto de lado, do qual nós falaremos um pouco mais à frente, vamos nos deter no capítulo 11 de Gênesis, já que no capítulo 10 nos fala do surgimento de Nirode. Bom, por que ele tem importância e por que nós queremos ler um pouco sobre ele? Para justamente mostrar a você que tudo que hoje nós vemos tem uma origem. Tudo quanto nós vemos ser ressuscitado diante dos nossos olhos tem uma origem. Você pode perceber que todos aqueles pelos quais os veículos de comunicação, principalmente a loja de fantasia chamada Hollywood, que impregnou o mundo inteiro com seus filmes, principalmente aqueles que têm ficção científica, é impressionante notar, se você estudar, que a loja de fantasia chamada Hollywood, ela vai surgir aproximadamente ali pelo período de 1949, 50, 51, e a partir dali vai se tornar a grande potência mundial de formar opinião e adentrar em lares para determinar roupa, estilo de vida e comportamento. Dentre muitas outras coisas, por mais incrível que possa parecer, Hollywood trouxe de volta os deuses do passado em formas mais presentes, tecnológicas, mas com os mesmos nomes, com os mesmos rituais, tudo de certa forma meio disfarçado, com nomes que podem parecer nomes mais novos, mas que estão sempre ligados a uma história antiga. Poderíamos citar diversos filmes, Fúria de Titã 1, 2, todos os filmes da Marvel que estão ligados a pseudos híbridos, porque se você olhar, cada personagem criado pela ficção de Hollywood tem uma exaltação a seres híbridos. O que é híbrido, pastor? É meio homem, meio animal. E eu podia citar vários, sempre com poderes
tremendos que fogem ao entendimento humano, poderes pseudamente sobrenaturais. Foi infestado durante muito tempo, verdadeiras séries que foram dominando corações de homens, né? A introdução da bruxaria através de diversos filmes, né? Que foram aí movidos por meio de Hollywood, milhões e milhões de dólares nos cinemas, nas televisões, né? Onde foi iniciado cada criança, cada jovem, né? Em filmes relacionados à bruxaria. Tem outros filmes que são um pouco mais ocultos, mas no fundo as ideias estão sempre sendo trazidas à tona, né? Como Transformers, né? O lado oculto da lua e tantas outras coisas, do qual eles falam com nome ficção científica, mas conta a história dos deuses do passado. Nós temos inúmeros trabalhos de execução feitas com o objetivo nada mais nada menos de influenciar muitas pessoas e trazer aos seus corações o reviver da história mitológica de diversos semideuses. Por que não falar, né, a Mulher Maravilha? Já ouvi dizendo, já? Qual é o nome dela mesmo? Diana, né? Então, lá no livro de Atos está escrito, pelo espaço de 2 horas, os gregos da Ásia Menor gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Tá? A Diana era uma divindade adorada por diversas pessoas que não temem o Deus único e Criador. Nós temos o Homem-Aranha, né? Metade homem, história, metade com poderes da aranha, né? De lançar teia, nada mais é do que um híbrido. Mas nós podemos ver diversos outros, né? Por que não dizer do Batman, homem e ao mesmo tempo, né, ligado à ideia do morcego, sempre a ideia de manter a visão de todas as nações pagãs em pé, que é o quê? A visão criada pelos anjos caídos que dormiram com mulheres e fizeram seres híbridos. Bom, estou apenas tentando mostrar a você algo além da letra, tá ok? Não vou me deter lá no livro de Gênesis antes do capítulo 10, porque não é o nosso assunto. No capítulo 11, verso 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, como falamos anteriormente, e uma só maneira de falar. Verso 2: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sineá, e habitaram ali. 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos sirva-lhes de pedra, e o betume, né, na época oriundo do petróleo, que hoje chamamos de petróleo, de argamassa. 4: disseram: vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até onde? Aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quer dizer, o Senhor declarou lá no início, né, crescer e multiplicar, espalhe para encher toda a terra, e já estava o coração rebelde dizendo: vamos ficar aqui no único lugar. Verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens o faziam o quê? Edificavam. 6: e disse: eis que o povo é o quê? É um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. 7: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. 8: destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Verso 9: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor o quê? A linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Aí está o que nós falamos no capítulo 18. Sai de Babilônia, povo meu. E no capítulo 17 diz: ela é a mãe, né, meretriz de todas as nações da terra. E não é verdade? Foi em Babel, em Sineá, que todos os homens, conduzidos por Nirode em rebeldia contra Deus, disseram: façamos uma torre e vamos juntar-nos numa cidade para que possamos aqui permanecer, e façamos uma torre que vá até o céu. E em rebelião contra Deus disseram: vamos então criar um mecanismo que nós não venhamos a ser mais destruídos por dilúvio nenhum. Compreende? O Estado rebelde, o mesmo que hoje está começando a tomar forma de forma completa nas nações, até que o governante, o anticristo, anda a tomar forma de forma completa nas nações, até que o governante, o anticristo, apareça. Essa indignação contra os valores judaico-cristãos, essa indignação contra os valores da Bíblia, porque hoje é mais fácil odiar do que amar, porque tudo aquilo que se ouve e lê na Bíblia já é para alguns ultrapassado, errado, não temos que obedecer, e o que nós vemos não é melhora. Se abandonar os princípios da Bíblia trouxesse melhor à sociedade, a sociedade atual deveria estar muito melhor, e o que nós vemos não é isso. O
que nós vemos uma sociedade cada vez mais cambaleante, cada vez mais embriagada pelos seus próprios erros. Mas é o que os líderes mundiais promulgam. Vocês estão vendo aqui no próprio Brasil. Todos podem ter opinião de falar o que quiserem. Mas quando conservadores, que são conservadores? Aqueles que querem a família como ela é original na Bíblia, aqueles que querem obedecer às autoridades constituídas, aqueles que querem viver uma vida comum. Esses são cortados e censurados, mostrando o modelo anticristão, o modelo de censurar a esses. Agora, aqueles que porventura fazem uma pseuda arte macabra de cortar a cabeça do presidente e ficar corrolando ela no chão, não foi censurado. Seus veículos de comunicação não foram limitados, nem de alguma forma paralisados. Isso demonstra o mesmo espírito atuante daquela época sob Nirode e aqueles que ali estavam com ele. O que nós podemos perceber na história é que todos falavam a mesma língua. E quando o Senhor percebeu que esse ato de se juntar levaria-os à iniquidade sem limite, o Senhor determinou então que as suas línguas fossem divididas, fossem diversas. E é neste momento que as nações surgem, porque sobem todos até a torre, falando o mesmo idioma. E agora, diante de uma intervenção divina, eles começam a falar diversos idiomas. Então aquele que subiu falando, de forma clara um com o outro, desce do comportamento de rebeldia em construir a torre, sem entender o que o outro fala. Óbvio que se eu desço da construção da torre, falando com uma pessoa que até então falava normalmente, agora eu não entendo mais o que ela fala, eu vou procurar então estar ao lado de alguém que entenda o que eu estou falando. E é justamente aí que essa divisão, essa variação vai fazer com que venha a surgir o quê? As nações. Desceram falando um idioma único e voltaram falando cada um o seu idioma. Então começaram a se juntar e formaram tribos, etnias, povos e então nações. Por mais incrível que possa parecer, no ano de 2020, quando nós estudamos a geografia, estudamos a escatologia bíblica, estudamos a geologia e tudo mais que possamos examinar, historicamente falando, nós vamos perceber que tudo isso que a Bíblia narra, ela simplesmente é confirmada, não só pela ciência, ou por aqueles que fazem arqueologia, por exemplo, desenterrando e procurando objetos antigos e históricos que só confirmam o que a Bíblia define. Então, nós temos, se assim desejássemos, várias informações, como os rolos de Quirã que foram encontrados, que só confirmam o cânon sagrado, o livro de Isaías por completo e outros tantos. Nós temos alguns outros achados de civilizações antigas que também definem, por exemplo, quando se estuda que houve um dilúvio universal. Então tudo isso vai apenas dando fundamento a que as Escrituras definem que ela é simplesmente a revelação completa, perfeita daquilo que de fato Deus quer que entendamos. A Bíblia não é um livro de curiosidade. A Bíblia ela é escrita para que nós possamos entender o plano divino. Bom, voltando ao que nós estamos comentando, então, segundo a narrativa bíblica, que não é detalhada, houve um homem chamado Nirode, grande caçador, um homem estupendo, que levou a sua geração a rebelar-se contra o Criador. Ok? Construindo uma torre para se ver livre do seu juízo, do seu dilúvio. E o resultado disso foi a divisão das línguas e o surgimento das nações. Então agora a gente entende melhor a declaração que nós lemos agora há pouco em Apocalipse, que não me custa ler novamente com você para que você não perca o fio da meada. Porque apesar dos anos passarem, apesar de João escrever o Apocalipse, né, 100 depois de Cristo, e nós estamos há pouco em Gênesis, o Deus eterno que não muda, ele fala no capítulo 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome mistério, : Babilônia. O que ela é? A grande, a mãe das meretrizes. Meretrizes, plural, várias meretrizes, várias prostitutas, das abominações de onde? Da terra. Aí alguém pode perguntar assim, mas tudo bem, eu li o capítulo 17 contigo, é dito que existe uma prostituta, uma grande meretriz, que se achava sentado sobre muitas águas. Capítulo 17, verso 1, parte B. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Quem é a meretriz? Babilônia, que se achava sentado sobre muitas águas. Mas o que significa sentado sobre muitas águas? O verso 15 responde, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são o quê? São povos, multidões, nações e língua. Então, peraí, vamos entender o linguajar profético de Deus. Existe um espírito de prostituição, da qual Deus deu o nome de
Babilônia, mãe das meretrizes. Esse espírito de prostituição está sentado sobre muitas águas. O que são as águas? São os povos, nações, não é isso que você acabou de ler? Então, interpretando rápido, o Senhor está dizendo assim: eu, como eterno, vejo que um espírito de sedução, de prostituição contrária à minha vontade, a partir de Babel, por meio do seu primeiro fundador, Nirode, se espalhou sobre a face da terra para se colocar contra a minha vontade. E esse espírito de prostituição que começa em Babel, em Sinear, esse espírito, ele tomou a mente dos governantes, dos mercadores da terra, fazendo-os enriquecer com o seu comportamento iníquo e pecador. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, peraí, mas isso aí é muito tempo atrás, lá no livro de Gênesis, no começo. Nós estamos vivendo numa época onde a gente tem aí, olha, internet. O senhor está me falando através de uma televisão, de uma câmera de webcam passando pela minha televisão, né, trazendo-me uma informação. Como é que eu vou olhar com um povo desse que usava betume e acreditar que alguma coisa daquela época tem influência sobre nós? Eu não vou lhe mostrar apenas que tem, não. Eu vou lhe mostrar que tem gente que não teme a Deus, que não respeita o Senhor Jesus, e você vai dizer, não crê na Bíblia, mas crê, porque a Bíblia informa o que eu estou te mostrando, e essas pessoas, os artistas, as celebridades, acreditam em tudo isso que eu estou te informando. Só que eles não acreditam para temer ao Deus de Israel, não acreditam para temer a Jesus Cristo. Eles acreditam para reverenciar o Deus de Nirode, ok? O comportamento de Semíramis e de tantos outros pelos quais, ao longo da história, foi construída por meio dos anjos caídos que enganam e persuadem o homem a acreditar que eles vão fazer uma grande revolução, uma grande transformação, que vão matar o Deus Todo-Poderoso e vão governar a terra. Um sorriso para eles, né? Bom, mediante a esse texto que lemos aqui em Apocalipse, fica então claramente, biblicamente respondido quem é Babel. Eu volto ao texto de Gênesis apenas para reafirmar o que lemos. O que? Isso aqui, ó. Gênesis, nós lemos o capítulo 10 e o capítulo 11. Então, no capítulo 11, o que diz o texto aqui, voltando a ele, diz-nos o seguinte, a importância em algo que aqui está. Verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Verso 8, destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e os cessaram de edificar o quê? A cidade. O que o Senhor fez? Dispersou eles. Então, eles passaram a sair do local que eles queriam ficar, eles queriam manter numa cidade, em Sinear, né? Onde, diz o texto, né? Só para que você possa entender o que eu estou tentando te mostrar, onde Nirode fixou sua residência e governou pessoas. Em que lugar? Daqui a pouco a gente vai ver isso no mapa, mas vamos lá, para que você não perca a referência. Eu peguei o capítulo 10, essas coisas são pequenininhas, mas são importantes. Olha aqui, ó. No capítulo 10, tá ok? Versículo 10 diz assim, ó, o princípio do seu reinado foi Babel. O princípio do reinado de Nirode foi Babel. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear, onde foi levantada a torre. Daquela terra, ele não parou ali, ele saiu, para a Síria, porque o Senhor dispersou, então ele foi para a Síria. Então, olha só, guarda isso aí. A Síria é o lugar aonde Nirode edificou Nínive. Então, todos os descendentes da Síria serão de alguma forma influenciados pelo seu fundador. Quem? Nirode. E ainda em Nínive, Rebote e Calã. E no verso 12, entre Nínive e Calá, a grande cidade Rezém. Então, naqueles locais ali onde a Síria ficou, e nós vamos ver já já que locais são esses, Nirode teve grande influência na formação cultural e a sua história, a sua árvore genealógica, os seus propósitos, suas ideias, assim como Abraão tem influência sobre seus descendentes, deixando um legado. A Bíblia está me informando que Nirode deixou um legado de influência sobre os territórios da Assíria. Ele foi fundador. Ele sai de Babel, Babilônia, ele caminha até as regiões da Síria, em Sinear. Ele tenta construir a torre, Deus o dispersa, e ele vai parar nos territórios da Síria. Não vamos esquecer que a Síria é um dos grandes inimigos do povo de Deus mais à frente. Não vamos se esquecer que Babilônia, de Nabucodonosor, também é um grande inimigo do povo de Deus mais à frente. E se nós observarmos e vamos perceber que as nações que virão na sequência histórica estão ligadas a esses povos. A Síria, a Babilônia, porque as regiões onde eles vão se levantar é exatamente ali. Já a gente chega lá. Como sempre, eu sempre tenho utilizado o PowerPoint para te ajudar, né? Um veículo de apresentação
para que a gente possa visualizar melhor a história, porque eu não posso tirar da minha cabeça o que eu tenho para passar para você, a não ser colocando aí como imagens. Então, vai entendendo. Sai de Babilônia, povo meu. Quem é Babilônia? Babilônia tem origem. Babel, a mãe. A Babilônia, na expressão da palavra Babel, é confusão. Então, sai da confusão, povo meu. Que confusão é essa? Aonde começou a confusão? Ela começou em Sinear, na Torre de Babel. Ali Deus dispersou todos os moradores para que as nações fossem criadas. E essas nações têm bebido do espírito de prostituição que as dominou. Se eu repito, se em Abrão serão benditas todas as famílias da terra, em Nirode serão malditas, perturbadas, afligidas, possuídas, perturbadas, enganadas todas as famílias da terra. É o que a Bíblia está nos informando. Ok? Rebeca está com o PowerPoint aí? Passa para mim o primeiro, olha aí. Eu vou voltar apenas com figuras para você guardar melhor o que nós comentamos até agora. Babel, Babilônia, a mãe das meretrizes. Pegou? Então você já sabe o que Deus falou para João lá em Apocalipse. Começa aqui. Aqui é a matriz. Aqui é o início, a origem das iniquidades. É aqui que começa a corrupção. Ah, pastor, como é que eu vou descobrir qual é a corrupção? Queridos, você tem como hoje estudar, pega aí, você tem um Google, bota lá, a origem de Nirode, origem da civilização de Sinear, na Síria, Nirode, você vai buscar e ver o que esses cidadãos, essa sociedade na época adorava. Você vai perceber que adorava o pau, a pedra, magias, feitiços e simplesmente tudo isso ensinado pelos anjos caídos. Bom, nós separamos o texto que lemos agora. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar, ok? Então era uma única língua, então um único povo. Quantos seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram, combinaram uns com os outros, vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa, e edificaram ali, né? E disseram, vinde, construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, aí está a rebelião, ó. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Qual é a luta? Jamais ser disperso. Permanecer unido para se corromper. E você viu, o Senhor dividiu as línguas e fez o quê? Ou ao contrário, está disperso. E agora o que o adversário está fazendo? Está tirando todos os limites e fazendo o mundo se unir. E o que tem sido feito para que isso ocorra? Olha aí, esse veículo que nós estamos usando agora, internet. Numa fração de segundo você conversa com qualquer pessoa de outra nação, ainda que fale russo. Hoje tem tradutor, né? E traduz tudo. Cadê o limite? Por isso o pecado tem se expandido tremendamente. Você tem dúvida que Deus vai intervir novamente? Você tem dúvida? Eu não tenho nenhuma. Ele está prestes a intervir. Porque se o Senhor não intervir, o mundo não suportará para onde ele está indo. Ok? Bom, aqui do lado, no caso aqui no meu monitor à direita, está aí a torre, né? Lógico, uma figura, uma ideia. Não tinha fotógrafo na época para dizer que a torre era dessa forma. Mas evidentemente que se tira como análise daquilo que se lê. Então ali uma montoeira de pessoas trabalhando, né? Tem inclusive um filme antigo, a Bíblia, tá? Se vocês quiserem ter, se eu não me engano, tem no YouTube. Se botar lá a Bíblia, esse filme relata assim, com imagens, né? Hoje quase não passa mais na televisão, mas relata com imagens, né? A ideia feita naquela época pelo Hollywood, que não estava tão perturbada como agora, as situações de Nirode, né? Mostra, é lógico, um artista fazendo papel através daquilo que foi pesquisado, de informações históricas, subindo até a torre, todo mundo se deitando no chão e pisando em cima de todo mundo. Chegando lá em cima, ele pega um arco e uma flecha, lança uma flecha como se fosse atingir o próprio Criador, e naquele momento há um vento impetuoso, a língua dividida, eles passam a descer falando cada um na sua própria língua, e são dispersos. E aí tem uma imagem bonita, né, como se fosse lá de cima da torre, todos os povos, cada um caminhando para um lugar. Seria uma imagem extremamente ilustrativa para mostrar realmente esse ato de dispersar o povo sobre a planície de Sinear, cada um indo para a sua região, falando o seu idioma, e as nações a partir daí vão ser formadas. Eu só quero que você entenda que quando você faz uma pesquisa muito simples sobre as civilizações, você percebe que as civilizações que conquistam outras civilizações, elas enxugam a sua cultura. Ela enxuga o seu politeísmo. O que é politeísmo? A diversidade de deuses, ok? Então, geralmente, quando havia uma conquista de uma nação, aquilo que conquistava a nação, quer dizer, uma nação conquistava a outra, ela levava a sua cultura. E é por isso que às vezes você vai fazer uma investigação, você vê que na cultura grega é Vênus,
Lá na cultura chinesa é o nome de uma outra mulher, na cultura católica é Maria ou Miriam. Isso tudo só muda de nome, mas se você estudar você vai perceber que é uma história cultural provinda que só se muda o nome e só se adapta. Para você entender como brasileiro, talvez você não tenha tanta cultura de entendimento das nações, é o que aconteceu no Brasil. Você pega a República Federativa do Brasil, ela foi colonizada por católicos, você concorda comigo? E o catolicismo trouxe o quê? A ideia dos santos, São Paulo, São Pedro, né? São João. E o que os negros que vieram como mão de obra fizeram para poder sobreviver sob sua cultura? Antigamente, os senhores feudais, os portugueses, donos de engenho, botavam os negros para trabalhar. Quando via que os negros estavam fazendo o seu culto, que eles julgavam ser na época pagão, por não ser o culto católico, eles faziam com que essas pessoas que viviam aprisionadas na senzala apanhassem por causa disso. Então o que fez esses negros africanos? Começaram a dar nome aos santos católicos ao nome das suas divindades. Ok? Por isso você pode ver que é um sincretismo. Jesus, Oxalá, Santa Bárbara, Iansã, São Jorge, Ogum. E assim os nomes foram sendo amalgamados um ao outro. E isso não é uma coisa nova. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos nas civilizações. Por isso esses nomes eles vão sendo, né, trocados, mas a ideia, a visão, a liturgia que abraça é a mesma, ok? Então, só para que você tenha ideia, vamos voltar aqui a nossa imagem do PowerPoint, a primeira imagem que a gente colocou, só para que você tenha uma imagem mais segura do fator, essa expressão, sai de Babilônia para o meu. Mas que Babilônia é essa que eu tenho que sair? Nabucodonosor não está mais aqui? Né? A Babilônia é o sistema, né? A Babilônia é aquilo que nós estamos vendo hoje. Esse sistema corrupto, esse sistema anti-bíblia, esse sistema que conduz a gente a confiar somente em nós mesmos, esse humanismo terrível, onde as próprias músicas, que hoje se dizem músicas que são de Deus, são músicas humanistas, colocam o homem como centro, aí fazem músicas que são músicas de amor, centralizam a atitude do homem e não é mais aquela música cristocêntrica, onde Jesus é o centro, onde se fala dos seus atributos, da sua obra, daquilo que ele fez de maravilhoso na sua redenção. Pelo contrário, começa a se colocar efetivamente o homem como centro, se chama humanismo. Essas situações ficarão mais claras aí nas pregações que serão feitas, estão sendo feitas, né? No sábado pela manhã, nos cultos da igreja, tá certo? Bom, passando para o próximo slide, olha aí, eu separei isso aí para você poder ter um entendimento. Olha, eu coloquei Nimrod, e aí diz o texto aqui, estes foram os descendentes de Cã, Cush, Misraim, Put, Canaã. Estes foram os filhos de quem? De Cush, Sebá, Avilá, Sabitá. Eu estou dizendo, isso é a origem. Os povos existem hoje, essa multidão de pessoas, mas teve uma origem. Ramá, Sabitacá, ou Sabitequé, estes foram os filhos de Ramá. Sabá, Dedã, Cush gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. Depois a gente vai ver essas expressões, o mais audaz, o mais poderoso, caçador. O que isso significa na prática para aquele momento, essas descrições? Diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. Gênesis 10, 6 a 9. Do lado direito aqui, é colocado ali Cã, ou Ram, né? E aí seus descendentes, Cush, como está escrito lá em Gênesis 10, Misraim, Put, Canaã. E aí você tem ali, né, a expressão lá em Cush, Sebá, Avilá, como está escrito lá, só colocamos aqui para você entender. E Sabitecá, Nimrod, e aí depois você vem Ludim, Ananim, que são os nomes que estão lá. Eu não vou ler todos, mas eu circulei quem? Nimrod. Eu não sei se a Rebeca pode tirar a minha imagem que está ali e botar para outro cantinho aqui, só para poder ver o mapa ali, ó. Aquele mapa que está ali amarelo é justamente quando o texto diz assim, e o Senhor os dispersou, né? Lá na parte amarela e do mapa, né, na segunda parte tem a parte que ali é o território africano, na parte lá onde nós chamamos de Oriente Médio, ali começa a situação de Babel, aonde eles vão, evidentemente, né, dar início a se espalhar. Né? Quando a gente pegar um pouco mais à frente, a gente vai perceber em outra imagem como é que cada descendente de Noé se espalhou, inclusive como se espalhou Nimrod e os descendentes de Canaã ou de Cã, ok? É apenas para você ter uma ideia dentro do mapa mundo, né? A gente tem ali a África, ou melhor, o norte, nordeste da África e ali o Oriente Médio. É ali é o centro da origem do ser humano.
é ali no Oriente Médio, ali é o centro do mundo, ali se originou todo mundo. A partir dali as civilizações foram se espalhando, ok? Só para que você tenha ideia. Vamos passar para o próximo aí? Olha aí o que diz aí o próximo. Próximo slide vai nos ajudar a entender um pouco mais o que nós estamos tentando mostrar a você. É porque se você pega só aqueles nomes e você não procura ver os fatos, você não sabe o que ocorre. Eu separei apenas para falar agora sobre Nimrod. Ó, quem era Nimrod? E aí eu peguei lá sobre o historiador Flávio José, fala sobre ele, né? Mas pastor, quem é Flávio José? Flávio José, ele tem encampado pela CPAD, né, Casa Publicadores da Assembleia de Deus, o livro, né, é a história dos judeus. Eram 3 volumes, agora é um volume único, mas ele não escreveu só isso não, ele escreveu também esse que eu coloquei, ó, Antiguidade dos Judeus, tá? É um outro livro dele, não muito conhecido, mas existe. O que é esse livro, o que Flávio José retrata? Ele diz assim, Nimrod também é descrito como um poderoso caçador, nós lemos agora há pouco, perante o Senhor. Por que nós estamos falando de Nimrod? Você vai entender já já. Você vai entender que ele é pai de muita corrupção. Isso provavelmente significa que ele era um tirano. E devido às suas conquistas, foi um dos primeiros homens realmente poderosos da história. Ele é chamado de Gibor, guerreiro. Isso certamente implica em Nimrod era um tipo de herói, né? Um homem celebridade, no aspecto de poder, na antiguidade. Muitos intérpretes relacionam a expressão poderoso, caçador perante o Senhor, com a sua possível tirania, no sentido de caçador de homens, um cara que matava, um cara que era mau, maligno, e não apenas de feras. Isso parece correto, considerando uma referência em Jeremias 16:16. Além disso, a palavra caça, em vários escritos antigos, se refere a uma campanha militar. Bom, o historiador judeu Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força, como hoje, né? Confiar em si próprio, na força do pensamento, na força da boa vontade, na força da solidariedade humana. Ele também identificava a submissão a Deus, como um tipo de escravidão. Parece que hoje ou não? O Josefo atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra, como registra Gênesis 9, verso 7, que não quis fazer por bem, Deus dispersou, determinando indo. Por isso eu coloquei história de Nimrod. Ah, pastor, é só essa história de Nimrod? Não, eu estou me detendo a trazer informação que a Bíblia nos dá. Então, eu estou pegando o historiador Flávio Josefo, que viveu quase lá no período de Cristo, né? Evidentemente já é morto, um historiador, deixou o seu trabalho aí, e muitos pegarem e ganham até dinheiro em cima do seu trabalho, na venda daquilo que ele escreveu, e evidentemente tem-se consciência de que aquilo que foi colocado no livro de Gênesis, sem muito detalhe, dar uma amplitude, dar um entendimento mais largo de que Nimrod era um tirano, um homem insubmisso e que gostava de ser assassino e tomar tudo pela violência. Ok? Se nós fôssemos buscar outros livros históricos, evidentemente verificaríamos que Nimrod foi realmente um tirano miserável, que não prestou, que levou ao seu grupo de pessoas, sua sociedade na época a qual ele era dominador, a se levantar contra o Criador, e Deus interviu dividindo as línguas. Bom, continuando no PowerPoint, eu estou te dando a visão de quem é Babel, a meretriz, a mãe de todas as meretrizes. Aí nós colocamos expansão, né, a partir de Babel. Pegamos alguns mapas que nós temos na internet para lhe ajudar a entender, com os nomes antigos. O mapa de cima está escrito lá Mesopotâmia, colocamos uma figura da torre ali bem próximo, circulamos a palavra Nimrod, né? Apenas mostrando a você, pode ver que esse mapa que eu peguei é numa língua estrangeira, apenas para te dar ênfase a todos aqueles nomes que aparecem no livro de Gênesis, existiram, e o território que você está observando qual é? É o território ali onde fica quem? A Síria, você vai ver mais à frente, né? Que fica os descendentes, né, de Cão, Jafé e Sem, ok? Aí tem ali Put, tem a linguagem Mar Mediterrâneo, né? Tá ali em inglês. E aí você tem Tubal lá em cima, Togarmá, que já são palavras de profecias, né? Magog, são os nomes da época, Gomer, né? E também ali os nomes que são registrados na escritura, como Nimrod,
e outros que ali estão. Na parte de baixo do mapa, está lá povos, né, de Gênesis 10:11, do ano 3000 a.C. até 2000 a.C. As rosas, né, a cor rosa, são os descendentes de Cão. Pode ver, pegaram o nordeste da África ali, Egito, tá certo ali, e uma boa parte ali do Oriente Médio, em rosa. Parte verde, Sem, são os descendentes, né, evidentemente, Abraão é, né, uma linha de descendência, não é só Abraão, os descendentes de Sem, tem outros, né, e ali você tem Jafé, a parte mais amarelada, que vai pegar lá o lado lá que hoje nós chamamos de China, Mongólia e outras regiões, parte da Itália, ok? Então você vê que os descendentes de Noé, eles se expandiram. Para quem não sabe, ali naquela parte rosa, um pouquinho mais para cima ali, né? Ali entre a parte rosa e a parte verde, é onde a arca vai parar, no Monte Ararat, na Turquia hoje. E ali, quando ela para, os descendentes vão descer e a partir da Turquia, eles vão se espalhar. E se a gente pegar o mapa, olhar ali a Turquia, né? A Turquia é a primeira nação que faz fronteira ali com a Europa, né? Então, se você partir do pressuposto que os descendentes, né, em amarelo de Jafé subiram, certamente eles começaram a expandir a civilização que depois virou a civilização europeia. Em contrapartida, né, os de Jafé foram mais para o que nós chamamos de Oriente. E você tem ali os que ficaram mais próximos ali, que evidentemente os de Cã, que vão se expandir para a África. E eu não preciso nem dizer, se você fizer um estudo, já deu uma prova danada para um pregador chamado Marco Feliciano, quando numa pregação ele foi falar que os descendentes de Cão são amaldiçoados, né? Que são os africanos, isso deu uma prova para ele danada. O que ele quis dizer é simples, ele não falou que são amaldiçoados. Ele quis dizer que quando se estuda geograficamente a extensão populacional, quem tomou os territórios que nós chamamos hoje de África, em sua grande parte foram descendentes de Cão. E como no registro bíblico Noé amaldiçoou essa descendência, foi a respeito disso que ele quis falar. Ele não quis dizer que Deus amaldiçoou o negro como se torcem, né, sempre as palavras das pessoas. Né? O que na verdade ele quis dizer que na expansão populacional mundial, a África, a partir do seu norte e nordeste, foi na verdade tomada pela descendência de Cão, enquanto o Oriente, né, foi tomado pelos descendentes de quem? De Jafé. E os de Sem subiram ali para a parte que nós chamamos de Oriente Médio e depois, evidentemente, parte também da Europa, ok? Vamos voltar para o nosso PowerPoint? Então você está entendendo que isso é história, eu não estou inventando nada. Se você pesquisar, você vai encontrar isso aí. Ah, poxa, então eu pensei que eu tinha nascido na Engenhoca. A Engenhoca começou na Engenhoca tudo. Noé parou com a arca aqui em cima do monte. Não, a gente é extensão. Brasileiro, por exemplo, né? Há quem diga que foi descoberto por portugueses. Mas há quem diga, estudando mais profundamente, que o Brasil e territórios da América do Sul já eram explorados lá na época de Salomão, viu? Mas isso é uma história mais profunda aí. Você requer que algumas pessoas estudem mais profundamente. Você vai achar que eu estou doido? Não. Você pesquisar, em vez de ficar ouvindo o que a Globo te diz, a Veja, a Época, e estudar, você vai chegar à conclusão, né, que Ouro de Ufir, né, tem alguma coisa ligada ao Brasil, ao Peru, né, ao Rio Solimões, tem ligado com Salomão, né, o Irão trazia, né, ouro de Ufir para Salomão, e era um local que ele pegava esse ouro. Quando você estuda, você percebe que eles levavam, em média, quase 2, 3 anos para fazer o translado, para trazer esse ouro, para construir algumas coisas do Salomão. O pastor está querendo dizer que o ouro, que construiu muitas coisas lá, eu estou dizendo isso aí mesmo, mas não estou afirmando, porque você tem que estudar. O dia que eu falar sobre isso, eu te trago aqui todas as informações, mas não vamos perder tempo com isso não, vamos seguir em frente, porque senão vão dizer que eu estou inventando história. Quem descobriu a América foi os portugueses, não foram os portugueses não. Os portugueses tiveram cara para entrar e tentar dominar a terra, e aí a história é mais longa, que mataram muitos índios. Mas outros passaram por aqui, só pegaram o que tinha de bom antes de os portugueses chegarem, mas isso é uma história mais profunda, porque, como eu sempre digo, as pessoas inventaram uma história sempre elaborada pela elite mundial, para que a gente acredite que barbante é sorvete, sorvete é banana. É assim que ultimamente a gente percebe. Só você vê aí a televisão atual, né? Você olhando e observando a mídia atual, nada presta. Morreu 1 milhão de pessoas e o Covid matou todo mundo. Mas quando você começa por conta própria procurar, você percebe que as coisas são aumentadas, que as coisas vão tomando uma dimensão maior.
Você vê hoje, por exemplo, você vê algum programa de televisão aí da mídia aberta falar, por exemplo, que está havendo hoje protesto na Itália, na Alemanha, contra a onda ou a segunda onda que impede os homens de trabalhar? Vocês não sabem de nada disso, porque não passa no Jornal da Globo, não passa na Band, não passa em nada. Por que eles não passam? Com medo de passar aqui e a população brasileira, que já não aguenta mais também ser explorada, sair para as ruas. Então, você mantém tudo oculto, mas pega aí e sai dos veículos comuns. Não vai procurar no Google, que o Google vai te direcionar a não encontrar. Mas procura de outra forma, que você vai achar esses protestos aí espalhando por todas as regiões, Austrália e tudo quanto é lugar. Mas o que chega pra gente sempre é só sobre o que eles querem que a gente saiba. Antifas, né? Antifas, segunda onda, terceira onda, é o que eles querem. É a manipulação global para chegar ao reset. Mas isso é uma outra história, vamos para frente, senão eu acabo passando os carros em cima do boi. Bom, dito isso aqui, para você se localizar, você nota que nesse mapa aqui, você tem o norte da África, mas você tem ali, né, seria o Atlântico, né, pelo lado aqui esquerdo da minha tela seria o Atlântico, que a gente não está vendo, que aí chegaria nas Américas, ok? Mas o mundo da Bíblia existia aí, nessa região. Ásia Menor, é aí que existia o mundo se originou aí. Não adianta alguém contar outra história. Foi daí que se originou a raça humana, que se espalhou sobre o globo. Ok? Vamos pular para a próxima? Vamos lá então? Olha aí, aí eu separei algo interessante, que já vai entrar em outro aspecto para você entender a descrição, sai dela, povo meu. Bom, como Deus entende que as nações espalhadas com línguas diferentes se chama Babel, confusão, Babilônia, o Senhor afirmou que todas as nações da terra estão embriagadas com o vinho da sua devassidão. Todas as nações e reis da terra e mercadores estão se enriquecendo com a prostituta que está sentada sobre uma besta de 7 cabeças e que está sentada sobre muitas águas, que são tribos, línguas e nações. Então Deus está afirmando que o espírito maligno, prostituto, safado, corrupto, que torce as coisas, está dominando os povos e as nações. Assentado, conduzindo as nações por meio de um espírito que tem 7 cabeças. E se a gente fizer uma observação na história mundial, existem 7 grandes impérios que apareceram na história mundial com grande influência. Você começa com o Império Egípcio, da época de Moisés, aquele que Moisés, usado por Deus, derrubou através de 10 grandes sinais, uma história real, com H maiúsculo. Você bota aí a primeira grande cabeça do dragão manifesta. Depois desse período, se você estuda a história, a Assíria apareceu como uma nação pungente no mundo. Aí nós temos uma segunda cabeça, estruturalmente falando, que teve influência sobre o mundo. Não esquece, a Síria foi formada por Nimrod. Depois você tem Babel, que também foi formada por Nimrod. Babilônia, de Nabucodonosor, assume o comando do mundo. Logo depois, nações próximas, de territórios próximos, Medos e Persa, assumem o governo do mundo. Só aí nós temos já citado 4 cabeças. Depois do Império Medo e Persa, eu sempre me teleporto, as pessoas às vezes não têm obrigação de estudar a história, né? Mas se você for olhar a linhagem, né, cronológica da história, depois dos Medos e Persas vem os gregos. Inclusive, para quem tem dúvida, essa é a história que ele está contando. Não, os próprios filmes declaram isso. Quem já não viu os 300? Não é? Os 300 falam de quê? De um invasor persa, que é feito até por um ator brasileiro, né, que vem para, na história do filme, destruir quem? Ali a região onde tinha gregos, onde tinha os de Esparta, que eles se juntaram depois. Aí tem o filme número 2. Né? Eu só quero mostrar para você que quem pesquisou para fazer o filme viu que a história registra isso. É feito em fatos reais, tá ok? Então você tem os Medos e Persas, os gregos de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, toma o poder mundial militarmente falando, politicamente falando e religiosamente. Logo depois que os gregos dominam, Alexandre o Grande morre muito cedo, 33 anos de idade, o reino dele é dividido entre 4 generais, cada um fica com uma parte do seu domínio. Depois os gregos caem na mão dos romanos, né? Do Ave César, romanos da época de Jesus. E depois o Império Romano, né, se mantém por um espaço de tempo, depois ele vai cair em conflitos feitos com muçulmanos, turcos otomanos e tantos outros, e vai se tornar nesse pedaço faccionado chamado Europa e outras regiões. Mas tudo, tá vendo? Tem uma origem. Nós começamos lá em Gênesis para entender o que Deus quer nos dizer. O Senhor está dizendo assim, há um espírito de prostituição que domina as nações do mundo inteiro. A única nação que foi tirada disso para receber uma cultura do céu foi Israel. Mas por que Israel está na condição que está? Porque Israel, apesar de receber a cultura do céu, deu de costas para o eterno. Mas Paulo diz em Romanos 11 que isso era um plano de Deus.
para que os judeus tropeçassem na pedra e também fosse culpado como todos nós fomos. E somos salvos por meio de Jesus Cristo. E ele então deu essa incumbência de pregar a todas as nações o ide, a igreja do Senhor Jesus, tirar de toda a tribo, língua e nação, que nós chamamos do tempo da graça. O Senhor pregando o evangelho de salvação para todas as nações, para fazer o quê? Transportá-las do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo, chamando o que? O arrependimento, a abandonar os ídolos mortos, a sair do engano dos nefelins, a sair do engano da corrupção, da meretriz. Por quê? Porque esse governo babilônico já caiu, esse governo babilônico na revelação divina já sucumbiu. E o que Daniel teve quando nós falamos que vamos olhar as revelações divinas? É porque Daniel, o profeta Daniel, ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. Está no livro de Daniel. E chega na Babilônia, depois do seu povo de Israel, né, não ter obedecido o Eterno, abandonado os seus oráculos, seus ensinos, Deus então trouxe Nabucodonosor, que cercou a cidade, destruiu os muros, incendiou o templo, saqueou o ouro e a prata e levou cativo para a Babilônia. Misael, Ananias, Azarias, Daniel, Ezequiel, eles foram cativos para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Isso é um registro bíblico e histórico. Nesse período, Daniel, grande homem de Deus, que aprendeu a comer legumes pelo espaço de 3 anos, orava 3 vezes ao dia, o Senhor revelou a ele todo o plano histórico, cronológico e profético que ocorreria nas nações. Ele começa revelando o sonho de Nabucodonosor e a partir daí não para. É essa figura que aparece no PowerPoint. Quando você vai no livro de Daniel, você vê que Daniel teve o sonho dessa imagem aí, ó. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro e lá no pé, barro misturado com ferro. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, que o incomodou o monarca, que mandou com que todos os feiticeiros, necromantes, mágicos viessem a interpretar o sonho. E eles se apresentaram diante do monarca e disseram: salve vossa majestade, diga-me o sonho e daremos a interpretação. Ele disse: não, se vocês têm contato com Deus, eu não vou contar sonho nenhum, você vai ter que me dizer o que eu sonhei e explicar o que eu sonhei. Aí eles disseram: não há ninguém no mundo, no planeta, no seu reino que consiga fazer uma coisa dessa. E ele falou: bom, se assim é, eu vou matar todo mundo, porque vocês dizem que tem comunhão com Deus, na verdade não tem. E aí houve um alvoroço no palácio. O chefe que tomava conta do palácio era Arioque, segundo o registro de Daniel, procurou e Daniel falou: que esse alvoroço? Falou: Daniel contou a história. Daniel viu que a cabeça dele também ia ser decepada, porque ele era colocado junto com os sábios de Babilônia. Quando fala de sábios, viu? A gente pensa em sábio, logo lembra de faculdade, né? Sábio antigamente que se conhecia astronomia, astrologia, magia, sabedoria, matemática, essas coisas eram dadas como sábio. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram colocados nessa posição. Então Daniel pediu a Arioque que permitisse ele orar ao Senhor para trazer a revelação. E a Bíblia diz que Daniel não trouxe a interpretação do sonho, ele contou o sonho todo. Ele pediu que Arioque o introduzisse diante do rei. E mediante a misericórdia do Eterno, que não só deu o sonho a Nabucodonosor, mas deu a Daniel a capacidade de interpretar, contou: olha, monarca, ó rei babilônico, Nabucodonosor, tu estavas no seu palácio pensando consigo próprio, como será depois do meu reino. E você adormeceu. E você viu uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, dedos misturados com ferro e barro, e uma pedra que caía do céu sem um sino humano destruía a estátua. Ele conta o sonho e dá a interpretação. Ele diz: a cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, tu és o rei. Seu governo e seu domínio é sobre toda a terra daquela época. E ele diz: depois de ti virá um reino, Medo e Persa. E depois um outro reino, os gregos, cintura de bronze. Eu não vou entrar aqui e explicar cada material e metal, porque não é o nosso assunto. A gente quer falar da declaração: sai de Babilônia, povo meu. A entender o que é Babilônia. Deus revela a Daniel que Babilônia é a confusão das nações, dos quais, nesse caso, deu a Nabucodonosor a revelação. E depois ele olha para as pernas de ferro, ele diz: é um reino que virá depois, muito forte, muito duro, e é o povo de Romano, que conquistou o planeta inteiro, governou com mão poderosa e forte. E depois ele diz: você vai ver esse mesmo reino, que vai se misturar mais à frente, vai ter um pouco do ferro e um pouco da fragilidade do barro, e terá 10 dedos, 10 governos. Ele dá a interpretação do sonho, o monarca fica boquiaberto e diz: só o Deus dos deuses pode ter feito isso contigo, ó Daniel. Ele não chama de Daniel, né? Porque isso incomoda, né? Olha como é que o mundo é religioso.
Olha como o mundo é espiritual. Nabucodonosor não aceitava falar o nome Daniel. Por quê? Yahvé me julga. Ele toda hora que chamava Daniel dizia, Yahvé me julga. Ele falou, se eu ficar pedindo toda hora para ele julgar, vai me julgar. Eu vou trocar o nome dele para Beltesazar, que significa Baal me protege. Ou seja, Nirod me protege. Você está entendendo o nível de conflito? Se não está entendendo, deveria. Você não pode ter uma Bíblia na mão e achar que os livros de história explicam o mundo melhor do que a Bíblia, porque isso não é verdade. Mas sigamos. Ali do lado da estátua tem os animais. Por quê? Porque Daniel, depois de ter recebido a revelação, o livro continua, a história continua. E Daniel é um homem de muita oração. E Daniel começou a buscar a face do Eterno. Me explica melhor o que é aquilo. Então Deus, ele deu continuidade no capítulo 7. Se no capítulo 2 ele trouxe toda essa revelação por meio do rei, num sonho, no capítulo 7, eu leio para você, não me custa, ó, Daniel diz que ele teve visões. Olha o que ele diz aqui. E essas visões são sobre os governos dos homens. Né? O governo dos homens. Daniel está tendo a revelação de como seria o governo dos homens na terra, mesmo na época em que ele não estivesse mais vivendo na terra. Né? Porque muitas coisas que Daniel teve como entendimento foi se cumprir muito depois da sua morte física. Em Daniel capítulo 7, Daniel diz assim um texto no verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Guarda esse sonho aqui, essa revelação de Daniel, porque vai ser a mesma que Deus vai dar a João, hein? Lá no capítulo 13, a mesma revelação. Olha aqui, verso 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que quatro ventos do céu agitavam o grande mar. O que é o grande mar? Está escrito em Apocalipse, são tribo, língua e nações. Então 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, subiam do meio dos povos, subiam do meio das nações. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi-lhe levantado da terra e posto em 2 pés, como também lhe foi dado a mente de homem. Sim, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas e dizia, levanta-te e devora muita carne. Verso 6, depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas. O leopardo é uma representação do povo grego, Alexandre o Grande, a sua velocidade e conquista, as 4 asas dos seus 4 generais. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite. Eis aí que o 4º animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Ao verso 8. Estando eu a observar os chifres, 10 chifres, eis que entre eles dos 10 subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E aí que neste chifre haviam olhos como de homem, uma boca que falava de forma insolente, né? Com insolência. E aí no verso 9 diz assim, continuei olhando, depois desse reino estranho, esse animal estúpido, onde tinha 10 chifres, e aí saiu um chifre pequeno, caíam 3, continuei olhando até que foram postos os tronos, aleluia, e os anciões de dia se assentou. Olha, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca, e o ancião de dia é o Pai, o Eterno, Adonai, Elohim, o Deus único, como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Pode ver que na imagem eu botei um chifre pequenininho lá embaixo. Ó. Estive olhando e vi que um animal foi morto, e seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida, por um prazo e um tempo. 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos e nações, aleluia, e os homens de todas as línguas o servissem, e seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí você pergunta, bom, tudo bem, ele narrou o que ele viu em visão. Ele tem explicação do que ele entendeu? Aí que é bacana, tem. Ele explica. Olha que coisa legal. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram.
16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Olha o verso 17, presta atenção, queridos. Como é que Deus deu, através de uma revelação divina, a Daniel a compreensão dos governos do mundo, aonde a meretriz está assentada. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da onde? Da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. 20. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu de diante da qual caíram 3 daquele chifre, que tinha olhos, uma boca que falava com insolência. Ele está pertinho de se manifestar esse aqui, ó, com a boca insolente. Parecia mais robusto do que os seus companheiros. 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E a verso 24 diz, os 10 chifres corresponde a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo dos céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Amém? Tá claro? Deixa eu dizer uma coisa. Você leu esse texto? Então vai lá em Apocalipse capítulo 13 para você ver uma coisa. Vamos lá. Não perca tempo. Eu só estou lendo porque eu sei que alguns não têm a leitura. Eu poderia citar o que eu estou lendo, porque tenho de cabeça. Os 4 animais que aparece o leão. Fala do governo de quem? Babilônia. Depois aparece o quê? Um urso com 3 costelas na boca. É uma descrição dos persas que derrubaram 3 nações antes de governarem da forma que governaram. Depois o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O leopardo fala da velocidade da conquista de Alexandre Magno o Grande, que de fato ocorreu. E depois ele morreu cedo e dividiu seu império com os 4 cabeças dos seus generais. E depois esse animal estranho, que a princípio aparece como um governo romano, que foi desfeito por um espaço de tempo. Foi ferido e depois se restaurará no seu devido tempo, numa forma diferente daquele primeira manifestação. Porque diz que esse último reino, esse animal estranho, ele vai governar sobre o mundo inteiro. Será um governo mundial, não será um governo local, não será um império que só governe na Ásia. Ele terá governo mundial, em toda a terra, como foi dito no texto. E depois desse governo tirano, de um chifre pequeno, aí virá o governo de quem? Dos santos do Altíssimo. Eu pergunto, na narrativa, quem é vencedor? A quem o Senhor revela que já é vencedor? Pense nisso, fique do lado vencedor, ok? Porque se o Senhor cumpriu mais de 90% das suas profecias de forma perfeita, sem falha, os outros pouquinhos que faltam, eu te peço que esteja do lado vencedor. A Bíblia ainda domina e governa tudo, Deus governa tudo, Jesus governa tudo, por isso que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo é questão de tempo. Tudo quanto hoje vemos já foi narrado pelo Senhor. Inclusive os momentos derradeiros que vivemos agora é o que nós vamos ver já já. Pedi a você para abrir Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 é engraçado que João tem a revelação mais ampla desse governo final. Do chifre insolente, dos 10 governos. Mas olha que coisa interessante. Olha como é que esse governo, Rebeca que está aqui fazendo, é extremamente parecido com o que Daniel viu. Ó, Apocalipse 13, ó, vi emergir do mar uma besta. Não é do mar que Daniel viu? O mar agitado? Pois bem, o mar a gente sabe que são nações. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a leopardo, está lá em Daniel 7, com pés como de urso, está lá em Daniel 7, e boca como boca de leão. Ou seja, esse último governo mundial, ele é um pouquinho de Babilônia, ele é um pouquinho, certo? Dos persas, eu digo em cultura, ele é um pouquinho do leopardo dos gregos, e deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Então vi um de suas cabeças com golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo quem?
a besta. 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Note que a narrativa desse livro de Apocalipse 3 está ligado à revelação e à visão que Daniel teve no capítulo 7, com maior descrição sobre o último governo. E aí eu vou dar um pulinho, porque a gente tem, né? Porque o verso diz, ó, a mesma coisa, tá? Para você entender, ó. Verso 5. O chifre pequeno que fala com insolência, que Daniel viu, ó, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade para se agir 42 semanas. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tá ok? 3 anos e meio. 6. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Não tenha dúvida que isso vai acontecer, do jeito que a sociedade está se tornando. 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse, como Daniel viu lá. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro. Se liga nisso. Escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque você está vendo se desenhando esse governo final. Quem foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Entenda isso, é o que vai acontecer. Não está fazendo agora violência, não está matando o inocente, vai ser morto da mesma forma esse governo mundial. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, pois possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Religiosamente parece o cordeiro, parece a fé verdadeira, mas essa que está sendo montada agora, o ecumenismo mundial. Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, a sua presença faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o verso 16. Todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, já estão fazendo agora o ensaio, né? Só pode comprar e vender com a máscara. Os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o nome do seu nome. Eu pergunto, você consegue comprar hoje sem a máscara? Hã? Não, né? Já é um ensaio, né? 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o número é número de homem. Olha esse número 666. Bom, o que nós estamos tentando mostrar com a história? Aqui do lado, no mapa, depois desse entendimento, né? Primeiro, cabeça de ouro, equivalente ao leão. Urso, peito de prata. Cintura, os metros de peça. Leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E ali o animal estranho, né? Que se origina inicialmente por Roma. E na sua última manifestação é a globalização. Do lado tem os mapas da época do governo, né? Você percebe que o mundo é bem mais amplo, mas os governos naquela época era aquela região ali que tinha a população em nível maior. Então ali, olha, o Império Babilônico, lá na forma, né, amarelada, Império Babilônico, Médio e Persa, um pouquinho maior. Pegou uma parte do Babilônico e ele estendeu um pouco, olha, tá vendo? Aí você tem lá a área dominada por os 2 impérios, quer dizer, tanto o Babilônico, que caiu na mão dos Médios e Persas, depois os persas tomaram com maior pungência. No mapa de baixo, o Império Grego, ó, olha como é que a Grécia pegou muita coisa, ó. Olha os gregos como é que expandiram o seu domínio. Quem são os gregos? É o negócio da arte, a democracia. Pegou a visão? Democracia é dos gregos. Estou falando aqui com a Rebeca, para quem não está olhando, a Rebeca está aqui na minha frente. E aí você tem o cinza, Império Romano, olha. Império Romano, o Senado, lembra do Senado? Veio lá do Império Romano, aquele Senado que a gente tem lá, as ideias. Diz que não tem influência, que os impérios acabaram, não é verdade? Vamos lá. Embaixo a gente tinha, ó, área dominante pelos 2 impérios. Olha como é que a região expandiu-se, né? Passado o tempo, olha como é que a região se expandiu. E evidentemente depois do governo do Império Romano se expandiu, né? Para a Ásia maior, Ásia menor, né? Também para as regiões da América, América Central, América do Norte, América do Sul. O mundo passou a ser habitável, por isso que o último governo será um governo mundial. Será dominado sobre toda a terra, Daniel falou. Bom, a gente pode passar para o próximo aí, já que você entendeu, acredito eu, essa informação e tudo isso por causa da palavra. Sai de Babilônia, povo meu. Vamos passar para o próximo slide aí. Bom, nesse próximo slide, a gente volta ao capítulo 17. Você pode voltar comigo lá? O texto está ali, mas eu quero ler, né, também aqui na minha Bíblia. Vamos lá, eu peguei a tradução ali sempre da King James, e aqui eu vou ler com a minha tradução. Tem na tela a tradução, né, da King James, e aqui a minha
Scofield. Temos duas traduções com a referência. Bom, o que é essa orientação? Sai de Babilônia, povo meu. Mas que imagem esquisita é essa aí, pastor? Deus que me perdoe, que bicho é esse aí? É lógico que isso é uma figura, né? Alguém fez esse desenho para criar, até o nome lá de quem fez, assinou embaixo. Né? Mas a verdade, esse é apenas, né, um enigma. É uma situação que Deus criou, um sentido figurado de linguagem, para entender e esconder das hostes, mas revelar aos seus santos do que é do seu interesse. Capítulo 17, verso 1 diz assim, ó: veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças, falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Qual é a meretriz? Aquela que está ensinando aos governantes do mundo a fazer o governo único, a botar marca, a criar o procedimento digital, a fazer todo mundo ser governado por meio de tecnologia. Ah, essa é, verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, os presidentes, e com vinda a sua devassidão foi que embebedaram-se os que habitam na terra. Aí verso 3, transportei-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Essa é a imagem que está aí, ó, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher é um espírito de prostituição, é Babel, Babilônia, feminino. É esse espírito de corrupção que começou em Nirode. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome mistério, Babilônia, Babel. Comecei lá, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. Comecei com Nirode e espalhei a minha corrupção pela terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. No texto que colocamos aqui na King James está assim: então eis que se aproximou dos 7 anjos, que tem as 7 taças, convidou-me dizendo: vem comigo. Eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Quem é a prostituta? Sai dela, povo meu, Babilônia, que está sentada sobre muitas águas. Que muitas águas são essas? Povos, tribos e línguas, com quem os reis do mundo se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. E não se embriagaram? O que vocês acham aí? Vê se não está dessa forma aí. Vê se as nações do mundo estão sendo trabalhadas para um governo totalitário. Em seguida, declarou-me mais um anjo. Eu peguei o verso 15, no mesmo capítulo. As águas que viste sobre as quais se assenta a prostituta são o quê? Os povos, multidões, nações, línguas de toda a terra. Eu queria aproveitar essa situação que aí está e lhe passar um vídeo. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo interessante, que mostra, de certa forma, alguém fez uma montagem, pegando algumas coisas de Noé e tal, para que você possa ter a ideia do que eu estou mostrando a você, talvez com um vídeo, com a imagem, te facilite entender o que eu estou tentando mostrar. Embora eu entenda claramente que você está entendendo o que o Espírito Santo quer te mostrar, o que é sai dela, pô, meu, o que é Babilônia. Olha esse vídeo que eu vou te mostrar agora aí, evidentemente criado na internet, no YouTube, mas eu achei interessante que a pessoa que fez montou uma ideia interessante, né? Começou no período de Noé e tal. São 2 vídeos que eu quero passar, esse é o primeiro, só para que você possa ter uma ideia, enquanto você vê o vídeo, vai meditando, vai pensando, né, nessa situação. Logo depois a gente vai passar um outro, que já fala da cultura grega, que chegou até nós por meio da comunicação e de tudo mais. Vamos lá, vamos ao vídeo. Shalom, gente. Desculpa interromper o estudo. É que houve um corte no tempo ao vivo, né, um stream do YouTube, por direitos autorais, impediu que o vídeo fosse colocado de forma ampla. Portanto, eu fiz esse corte, você vai ter continuidade do estudo, mas em vez de você ter o vídeo em tempo real, nós colocaremos o link desse vídeo, né? Aqui, ó, você vai clicar e clicando você vai poder ir ao vídeo. Aconselho a você que você clique, vá ao vídeo, veja o vídeo e depois volte na segunda parte do estudo, tá ok? Houve esse pequeno problema. E o segundo vídeo vai ser a mesma coisa. Ele vai aparecer na tela e você vai poder clicar, ver o segundo vídeo e voltar para o vídeo. Fizemos assim para não perder o conteúdo que demos e permanecer no espírito que temos estudado, tá bom? Deus abençoe, fique aí com a segunda parte. Shalom. Esse slide aí, ó, tá vendo? A gente colocou esse slide, Babilônia, a besta escarlata, evidentemente o texto a gente já leu, mas eu fiz questão de colocar essa imagem, né, com a figura dessa mulher, o poder religioso, com a taça na mão, né, do sangue dos santos, e o poder político, né, manifestado pelos governos de 7 cabeças. E ali nós colocamos lateralmente essa imagem, embora a Babilônia represente um poder religioso, de fato
gerado lá em Gênesis, né, como nós vimos em Babel, a besta representa poderes políticos. Né? Ao contrário do que ocorria em tempos passados, no tempo do fim, os poderes políticos e religiosos estarão o quê? Claramente diferenciados. A besta, né, a segunda besta que surgiu, o falso profeta e o anticristo. O fato de que a Babilônia esteja sentada sobre a besta implica que a religião dominada sobre a política, usará novamente para embriagar-se com o sangue dos santos. Pretendendo ocupar o lugar do sumo sacerdote, Babilônia se veste com púrpura e carmesim, se adorna com joias e se coloca um diadema com inscrições. Bom, eu vou fazer o seguinte com a Rebeca, se ela puder. Fala o seguinte, filha, bota o link, né? Se as pessoas quiserem colocar abaixo do nosso vídeo, coloca o link do próximo vídeo do YouTube. Se as pessoas estiverem nos acompanhando, para não criar mais dificuldade de derrubar a nossa live, eu vou deixar após a descrição do término da nossa live, né? Que agora ficou em duas partes, esse link do outro vídeo, tá? É o que vai, na verdade, esse vídeo que a gente queria mostrar, que é o segundo, para não haver a queda, né? Seja por direito ou por, né, logaritmos aí que impedem determinadas coisas de serem vistas na internet, principalmente aquelas que são contra o sistema. Eu queria só que você pudesse, se assim desejar, te oriento, clica no vídeo, vale a pena. É um vídeo que vai mostrar a origem da cultura grega, né, que domina o acervo das informações hoje culturais no mundo. Então, um vídeo que vai demonstrar essa situação. E depois eu separei algumas coisas que a gente vai fazer com a Rebeca aqui, para mostrar a você como é que anda, né, dentro do cenário hoje atual, aquilo que nós falamos, a Babilônia, nós lemos no capítulo 13, sobre o governo, né, que só vai comprar e vender quem tem a marca, se isso realmente está tomando corpo, né, nos nossos dias. Porque quando o Senhor diz sai de Babilônia, sai de todo esse sistema podre que está sendo feito, né, que está sendo elaborado no tempo do fim. Esse vídeo que nós colocamos agora há pouco, que passou todo logo depois, houve a queda, ele mostra nitidamente o processo, né? Tem outros tantos vídeos, até com outras informações importantes, mas eu já entendi que de repente poderia dar isso e eu não trouxe. Mas eu vou colocar no link, né? Para quem não sabe, quando acabar o vídeo ele vai ficar disponível, e embaixo, onde ficam os comentários ali, você vai ver o link do vídeo que eu não vou passar para não derrubar a live. Mas eu vou pedir a Rebeca, se ela já estiver pronta ali, eu vou botar algumas coisas, são links de sites, né, de algumas informações, apenas para demonstrar as informações que nós estamos dando. Que a Babilônia hoje, o mundo, o sistema, como nós estamos verificando, que começa lá em Herodes, ela está tomando forma completa nos dias atuais. Esse último manifestado, capítulo 7, do animal estranho, da revelação do capítulo 13 e do capítulo 17, do qual diz que a mulher está sentada sobre muitas águas, o espírito de prostituição governa reis e mercadores. Eu vou deixar aqui esse link que ela vai colocar aqui para você ver algumas informações que já estão ocorrendo, né? Que já está hoje em desenvolvimento dentro do nosso cenário. Você vê naquele vídeo ali que a gente passou sobre a história dessa crítica contra a religião cristã, colocando a existência de ET, existe um projeto chamado Bluebeam, bem desenvolvido, né? Que a ideia é colocar satélites em torno da Terra para mostrar imagens e começarem a fazer sinais como está em Tessalonicenses. No momento que a live caiu, né, eu nem sequer voltou, eu não sei o que ocorreu, eu estava pedindo para abrir em Tessalonicenses. E eu vou ler esse texto de Tessalonicenses para reafirmar o que aquele vídeo colocou. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, o adversário, não, Deus falou que ele falaria assim, faria assim, está ocorrendo. Eu falei para vocês que Hollywood é o berço disso. É por meio de Hollywood que se muda a cultura mundial, através de uma insistência. Por isso que as pessoas estão vendo as crianças cada vez mais rebeldes, adolescentes, da forma que estão. É uma maciça influência contra a visão judaico-cristã. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, olha aqui, segundo Tessalonicenses 2, verso de número 4, assim, falando a respeito do anticristo, né, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto. Paulo diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, tentando-se como se fosse o próprio Deus. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? 6. E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo na igreja. 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira. 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram com a injustiça. Você vê aqui no vídeo, no finalzinho, onde aquela atriz faz o papel da crente, né, idiota, burra, aí aparece o ET, faz um milagre para ela, sinais e prodígios. Não pense você que está escrito não se cumprirá. Por que o texto diz que vai acontecer isso? Para que eles deem crédito à mentira e sejam julgados de acordo com aquilo que acreditaram. Porque durante todo o tempo o Senhor pregou e fez o ide da verdade, não quiseram ouvir. Então Deus envia a operação do erro com sinais e prodígios. E aquele filme retrato que está por vir. A sociedade está sendo preparada para isso. Essa questão que hoje nós vemos, da questão da pandemia, nada mais é do que um teste para ver como que a sociedade mundial se manteria. Hoje se percebe que a sociedade começa a tomar outro rumo, de indignação. E isso vai fazer com que haja o caos. É a teoria do caos. Eu preparo a confusão, eu crio o caos, depois eu trago o homem solucionador. Então tudo caminha para cumprir o que a Escritura estabeleceu. E a expressão de sai dela, povo meu, é de urgência. Nós precisamos entender, durante alguns anos, meses e décadas, o adversário foi colocando, através dos filmes, através das séries, através das novelas, uma série de influências culturais. E o resultado disso é um completo abandono das verdades bíblicas e ter o que nós temos observado hoje em dia. E aí, como é que estamos agora no tempo atual? As coisas estão tomando seu rumo. Nós já temos liberado algumas palavras na terça-feira pelo Facebook. Não dá para falar muito, né? Por esse motivo que vocês viram aí. Há uma censura prévia estabelecida em falar a verdade. Você pode hoje no país falar de Delfo, UFO, ET, fantasma, capeta, demônio, tudo. Mas se você falar das verdades das Escrituras, é o que vocês acabaram de perceber e analisar. Bom, eu não sei se a Rebeca está pronta aí. Vamos botar alguns links aqui na tela, né? Aqui, ó, por exemplo, esse aí. O que sabemos sobre o grande reset financeiro mundial, né? Existe um trabalho sendo feito no meio econômico, né? Fóruns que já estão trabalhando para agora em 2021. 2021. Na economia haver um reset, ou seja, criar um mecanismo para se fazer uma economia nova. E percebe-se, sem dinheiro. O que diz a matéria? Vamos dar uma olhadinha? Beca vai estar descendo aí, ó. O que sabemos sobre o grande reset financeiro mundial, ó. De tempos em tempos, a aristocracia mundial, composta por presidentes, grandes lideranças e investidores institucionais, se assentaram para reescrever as regras do jogo. A última vez que isso ocorreu foi em 1944, ao final da Segunda Guerra Mundial, com o Acordo de Bretton Woods, sendo assinado por 45 nações aliadas. E ao que tudo indica, algo muito semelhante deve acontecer em breve, com o chamado Grande Reset Mundial. Na ápice da pandemia do Covid-19, em meados de junho, o Fórum Econômico Mundial, FEM, anunciou através do seu site do vídeo institucional a iniciativa de The Great Reset. Ainda não foi revelado com exatidão quais são essas mudanças institucionais, porém, alguns princípios dessa reestruturação foram revelados pelas instituições que estão promovendo essas ações. O site Bitcoin News chegou a comparar tais medidas ao famoso romance de tópico de George Orwell, 1984, onde o mundo é dominado por estados mundiais totalitários. A motivação, segundo a organização, as crises financeiras decorrentes da pandemia podem levar o mundo para a maior depressão econômica desde a década de 30, e que essa crise é um momento de altamente oportuno para a reinicialização do capitalismo e para redigir um novo contrato social. Foi informado também que todos os países dos Estados Unidos e China devem participar, e todos os setores deste petróleo, gás até tecnologia devem ser transformados. Quer ver, para que esse reset é feito? Para você criar as condições para comprar e vender apenas quem tem a marca. É tirar o dinheiro em moeda e colocar o valor digital. Aí você vai sempre dizer que isso é um avanço para você impedir a lavagem de dinheiro. Você vai ter tudo em cima de um grande projeto digital. Eu não sei se a Rebeca tem aí, mas tem uma questão do Pixel, uma matéria. Pode passar aí logo essa outra, que aí acho que vocês estão ouvindo isso, até os bancos estão mandando você se cadastrar, né? Através desse sistema, não vai haver mais como você fazer nada sem que eles não saibam o que foi feito. Então você vê que o sistema globalista está se fechando para tornar o mundo um grande cativeiro. Ou seja, tudo que você supostamente tem vai estar sob domínio dos banqueiros
da economia mundial. Então, evidentemente, essas coisas estarão de alguma forma presas. Você ou eu vamos ter apenas recursos que venhamos a executar se eventualmente nos permitir. É um controle, é o que está em Apocalipse 13. A Babilônia, a Babel, a meretriz está se formando no seu último estágio, que é aquele que essa meretriz terá apenas um tempo, 2 tempos, metade de um tempo para governar. O governo será de 7 anos, muito rápido, mas ele está sendo produzido em nossa geração. Olha aí, essa matéria aí. Com o dinheiro digital e Pix, as cédulas vão desaparecer? É uma pergunta. Bom, o mundo caminha para a digitalização do dinheiro, seja através de sistemas de pagamentos com QR Codes ou as novas moedas digitais. Haverá espaço para antigas cédulas de papel? Pela própria foto você já vê, né? Historicamente, papel moeda começou na Idade Média, quando recibos de depósitos de ouro circulavam com valor de troca. Este modo evitava complicado processo de pesar o ouro, que era difícil de transportar. Nesse sentido, o dinheiro digital busca tornar essas trocas ainda mais simples. Atualmente, vem se tornando um processo complicado a transação de grandes somas de dinheiro em papel. Diante disso, o clima não está favorável para sair de casa e ir até o caixa eletrônico para retirar um punhado de reais. Isto porque estamos no meio de uma pandemia. Deu para entender? Portanto, há riscos demais nessa atividade. Tais riscos, em resumo, incluem aglomeração, uso de teclas e telas onde vai passar o vírus. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Ambiente fechado. Células de dinheiro transmitem doenças. A questão da falta de higiene do dinheiro vivo ganhou holofote quando a Organização Mundial de Saúde, OMS, admitiu que seu uso deveria ser substituído por cartões. Dessa maneira, recomendaram sempre que possível métodos sem contato físico. Entende por que a implantação da questão do vírus? Antes do surto do Covid-19, as transações em espécie eram feitas por 70% da população, segundo pesquisa Instituto Locomotivo, ou seja, o momento é mais do que propício para trocar o papel moeda pelo dinheiro digital. É o que está aí, tá vendo? Aí tem aí, Pix vai abolir o dinheiro em papel? Não, a circulação de cédulas de dinheiro vai continuar, principalmente pois de cada 3 brasileiros, 1 não possui conta bancária. No entanto, esse grupo movimenta mais de 800 bilhões por ano. Porém, existe um movimento no Brasil em direção à inclusão e digitalização bancária. Chegam com o objetivo de promover inovação nas operações financeiras, deste modo melhorar a experiência do uso. O Pix do Banco Central é uma dessas novas ferramentas. Só descendo aqui, eu não vou ler tudo, mas você dá uma olhada aí, tá vendo? Dinheiro, a matéria, como é que vai ser o dinheiro digital na China, como é que já é feito, tá vendo? Dinheiro digital no Brasil, bancos centrais, criptomoedas, impacto nas células de papel. Olha como tudo vai tomando o rumo que a Escritura coloca, o rumo do que Deus revela. Eu pergunto, há dúvidas de que a Bíblia é o manual mais perfeito, veraz, fidedigno de confiabilidade? Eu tenho certeza que não. Então, a gente vai ver uma última colocação aí, que eu coloquei 3 links para ser observado. Esses 2 ligados ao campo financeiro, para cumprir lá Apocalipse 13, né? Um sistema integrado, global. Pode botar o outro aí, filho. O Papa se une a líderes muçulmanos em Dia Mundial de Oração para acabar com o coronavírus. Foi 12/5/2020, esse ano. O Papa, né, que você viu aí que agora, essa semana, se posicionando contra inúmeros fiéis católicos, né, e a própria Escritura colocou-se aí favorável ao casamento entre homem e homem, mulher e mulher. Esse Papa aí, o tal de Francisco, pede aos crentes de toda religião que orem juntos. Esse se chama ecumenismo mundial, né? Uma única religião. Não se pode esperar outra coisa do católico romano, né? Romano, já está dizendo tudo. 14 de maio, para pedir a Deus para livre o mundo da pandemia e para que os cientistas produzam uma vacina para todas as pessoas infectadas. O Papa Francisco endossou o chamado aos crentes de toda religião para se unirem espiritualmente a 14 de maio em um dia de oração e jejum para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. Bom, todos nós sabemos que o Papa argentino tem uma grande tendência, né, à esfera marxista, socialista, comunista, e evidentemente, se você fizer um pouquinho de estudo, for do seu agrado, pode estudar aí. Se você quiser olhar aonde que a Igreja Romana Católica nos conflitos mundiais se envolveu. Na Segunda Guerra, procure ver de que lado estava. Quando houve, né, a Santa Inquisição, se é que é santa, procura saber quem fez a Inquisição, se não foi os romanos católicos. Então, olhando por esse prisma, por essa análise geral, fica muito claro aí
de que você e eu estamos diante aí de uma evidência mais perfeita do cumprimento da Escritura. Então, mais do que nunca, hoje a nossa vontade precisa ser aquela que Deus tem pedido. Sai de Babilônia, povo meu. Essa forma que nós fizemos o vídeo hoje tinha o intuito de despertar você a entender que a Bíblia é veraz, é perfeita, é eterna. Pode passar céus e terra, a palavra do Senhor permanece para sempre. Me faltaria tempo, me faltaria oportunidade, ok? Para poder colocar as inúmeras situações que estão ocorrendo simultaneamente numa velocidade absurda para o cumprimento profético, o cumprimento bíblico das ações. É uma coisa importante a gente salientar. Existe hoje em nosso segmento um evangelho falso sendo pregado, aquele evangélico ecumênico, que em nome do amor se permite tudo. Então nós temos que ter uma consciência clara de quem servimos, e mais do que nunca hoje temos que ter a Bíblia como referência e se apegar a ela. Foi provado aí, essas matérias pequenas que colocamos, que todo jogo do que nós estamos passando nada mais é para mudar a economia mundial e levar para onde eles desejam e querem. Tá bom? Eu não vou mais colocar-me a roubar o tempo teu tão precioso. Eu me dou por satisfeito. Repito, tinha mais um vídeo, mas para não trazer problemas maiores com relação aí, seja direitos autorais ou qualquer outra coisa, a gente vai ficar por aqui, convidando a você a acreditar nessa palavra, não deixar ninguém refutá-la, não deixar ninguém te enganar, te induzir. Queridos, não é questão como se usa muito, Jesus está voltando, não. Ele já está aí já. Fica pronto. Esses vídeos que nós estamos liberando para ficar aí no YouTube, na IAS, é porque cremos que vai ser oportuno para agora e também para depois. De todo esse sistema montado, guarde uma coisa no teu coração. Ele dura no máximo, quando ele começar, 7 anos. Ele não passa disso. Toda essa mobilidade, toda essa mobilização, todo esse comportamento vai durar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, depois um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mantenha os teus olhos fixos em Israel. Algumas outras nações já estão fechando acordo com Israel, dentre elas a Arábia Saudita e Omã. Essas coisas se cumprindo trará uma insatisfação enorme das nações do norte de Israel, sejam elas Síria, Líbia, Turquia, Irã. E aqueles que são alianças de acordo são feitas com nações do Irã com Rússia e com China, e aí a história de Gog e Magog tomará forma. Nós estamos nas portas de um ápice impressionante. É engraçado salientar que tudo isso que eu estou rememorando a vocês, eu falei nos anos de 2014, 12, 13, 14, 15, 16. O Espírito nos orientou e a gente fez o chamado. Quem é ovelha, ouve a voz do Senhor. Obrigado pela perseverança dos que voltaram, 13, né? Nós tínhamos 19, 20. Os 13 que voltaram e que permaneceram. Infelizmente, derrubaram, faz parte. Só se prova que aquilo que a gente falou está certinho, está de acordo com o céu. Obrigado pela oportunidade de ser útil. Toda sexta-feira, dentro do possível, a gente vai estar tentando sempre liberar uma palavra que possa edificar, que possa trazer uma atenção, um cuidado com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez entrar na tua casa e poder, nessa sexta-feira, Shabbat Shalom, que já é sábado no Senhor, poder ter aí a companhia de vocês, ainda que seja virtual. Deus abençoe a todos. Fica aí. Não esquece, o link está lá. Veja o vídeo, não vai dormir não. Vê o vídeo que voltou aí, tá bom? Para que Deus possa te dar um entendimento amplo de tudo que a gente está falando. Shalom a todos, Deus abençoe.